No TikTok me perguntaram o seguinte: gostaria de saber como o marxismo vê o início de tudo, quando começou a ter dominadores e dominados, e por que se permitiram ser dominados. Eu achei isso uma pergunta importante e interessante de se responder. A gente pode reformular essa pergunta da seguinte maneira: como surgem as classes? Como surge a sociedade de classes? Porque é a partir do surgimento da sociedade de classes que nós temos dominadores e dominados, correto? Pois bem, nós temos uma visão materialista do surgimento das classes. Então, nós temos uma hipótese a respeito do surgimento nas classes na Europa, por exemplo. Não é a única, mas é uma hipótese interessante de se analisar. A condição natural da humanidade é produzir os bens materiais, produzir o que satisfaz as suas necessidades através do trabalho. Então, nós trabalhamos para satisfazer as nossas necessidades. E ao satisfazer nossas necessidades, nós criamos novas necessidades. Então, conforme a gente vai satisfazendo necessidade, nós vamos ampliando a nossa família, ampliando as comunidades, ampliando as necessidades. Pois bem, algumas sociedades avançam em ritmo diferente de desenvolvimento produtivo. Então, por exemplo, algumas sociedades estão em caça e coleta, que é um método menos produtivo, e algumas sociedades estão com agricultura desenvolvida, que é um método mais produtivo. A questão é, sociedades mais produtivas sempre conseguem conquistar sociedades menos produtivas. Então, quando duas sociedades entram em conflito, a sociedade que é mais desenvolvida no que diz respeito à sua produção consegue conquistar a menos produtiva. A gente consegue observar isso na conquista da América. Sociedades mais produtivas conquistam sociedades menos produtivas. Ao conquistar uma sociedade menos produtiva, esta sociedade mais produtiva escraviza a sociedade menos produtiva. Então surge uma classe que trabalha e não detém nada, e uma classe que detém tudo e não trabalha. Assim surge as primeiras sociedades de classe na Europa. Então tem uma ligação direta com a capacidade produtiva de diferentes sociedades humanas. Só é possível o surgimento de uma sociedade de classes quando nós temos a divisão social do trabalho e uma classe que e uma sociedade que é capaz de desenvolver e produzir excedentes. Então, produzindo excedentes, isso faz com que a sociedade tenha a possibilidade de ter uma classe que não trabalha na produção. Se uma sociedade não tem produtividade o suficiente, e todo mundo tem que trabalhar na produção das necessidades, né? Na produção do que é necessário para satisfazer as necessidades, essa sociedade não consegue se dividir em uma classe que trabalha e uma classe que não trabalha. Então, por conta da maior produtividade, capacidade de excedentes e dessa dinâmica de sociedades mais produtivas conquistarem sociedades menos produtivas, nós temos a formação do Estado, que é gerido por essa classe dominante, que não trabalha e usufrui dos excedentes produzidos pela classe dominada. E aí, como eu falei, na Europa, a primeira forma de sociedade de classes foi a sociedade escravista, foi o modo de produção escravista. E o modo de produção escravista é muito mais produtivo do que o modo de produção do comunismo primitivo. Porque é uma sociedade que tem uma classe super explorada. Esta classe se torna propriedade privada e tem os seus corpos dominados para serem usufruídos de maneira livre. Então, sociedade... E isso não é um juízo de valor, tá, gente? Não é um juízo de valor. Dizer que uma sociedade é mais produtiva não quer dizer que uma sociedade é melhor ou pior. Isso é uma questão material. Sociedades escravistas, sociedades de modo de produção escravista são muito mais produtivas do que sociedades de comunismo primitivo. Então, eu não sei se eu fui claro. Como se isso aplica no Império Mongol, não se aplica. Por isso que eu tô falando da Europa. Essa é uma das formas como uma sociedade de classe se forma. Mas tem uma relação direta com a capacidade produtiva de uma determinada sociedade. Mas falando a respeito de modo de produção, esse tipo de análise a respeito do surgimento de classes não se aplica a todas as sociedades, tá, gente? Isso, o Marx e o Engels, eles chegam nessa conclusão lendo a documentação e historiografia a respeito das sociedades europeias. E o Marx e o Engels, depois eles começam a avaliar, por exemplo, o modo de produção que era praticado no Egito, que era aplicado no Egito,
que era aplicado na Mesopotâmia, e eles criam um novo tipo de modo de produção, que é o modo de produção asiático e tal. Enfim, isso tudo não é uma questão que é determinista. Ah, todas as sociedades se formam dessa maneira. Não é assim. Eu só estou dando uma análise material de como podem ter surgido classes em um determinado espaço e tempo. Comunismo primitivo é o tipo de organização social de sociedades originárias que não têm classes nem Estado. É isso que o Marx chama de comunismo primitivo. Então são sociedades que a divisão do trabalho é natural e não social. Todo mundo da sociedade trabalha, todo mundo usufrui do fruto desse trabalho de maneira igual, horizontal, e é uma sociedade que tem uma capacidade bastante limitada de gerar excedentes. Porque a partir do momento que você começa a gerar uma quantidade muito grande de excedentes, precisa surgir algum tipo de aparato para gestão desses excedentes. Esses excedentes precisam ser guardados, estocados, distribuídos de maneira racional, né? Algumas sociedades indígenas são uma forma de comunismo primitivo, sim. E isso é um modo de produção, tá? É um modo de produção. Sim, exatamente, Marina. Esses modos de produção que você estuda na escola vieram do Marx e do Engels, sim. É uma análise marxista. Mas conforme... E o Marx e o Engels, isso é uma coisa importante da gente compreender, gente. Eles tiram essas análises a partir da historiografia. Então, eles só eram capazes de delinear os componentes de cada modo de produção a partir do que eles conseguiam analisar. Hoje, a nossa historiografia avançou muito. A gente tem acesso a uma historiografia que o Marx e o Engels não tinham. Então, a gente tem que usar o método deles como exemplo. Continuar analisando a história a partir do prisma materialista. Porque o grande trunfo do marxismo é o método. Tive certa facilidade de entender a teoria do valor de Marx. Pois é, quem trabalha... Isso é louco. Quem trabalha no setor produtivo tem uma facilidade muito grande de entender a teoria do valor. Porque consegue ver isso na prática. Quem trabalha no setor de serviços, ou quem não trabalha, tem um pouco de dificuldade de entender o que é a teoria do valor, porque não tem um exemplo prático. Materialismo dialético bebeu do materialismo francês. Bebeu mais ou menos, né? Mais ou menos. Existiu o materialismo sensualista francês, e não é sensualista porque ele está sensualizando, é porque ele é sensorial mesmo, mas o materialismo dialético do Marx é bem diferente. Porque o materialismo francês ele ainda é metafísico, na prática. Então ele ainda trabalha com características, com categorias fixas. Trabalha com uma categoria de humano fixa, e não histórica, e não dialética. Então, mais ou menos, né? Claro que o Marx não inventou o materialismo, mas ele desenvolveu uma forma nova de materialismo que é muito mais transformador, né? Eu só entendi materialismo histórico dialético lendo. Só lendo. Lendo ideologia alemã, lendo socialismo utópico ao socialismo científico, lendo historiografia, lendo economia política e lendo o livro do Stalin que fala sobre isso. Então, assim, eu vou falar pra vocês. O materialismo histórico dialético é a parte mais importante do marxismo na minha leitura, porque ele nos dá o método e é a parte mais difícil de dominar na minha leitura. Qual é o livro do Stalin? Eu acho que ele chama Sobre o Materialismo Histórico e Sobre o Materialismo Dialético. A função do materialismo histórico dialético é analisar a realidade. Você lê em hegeliano? Infelizmente não. Isso eu posso te dizer com muita categoria.